Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O nosso tema de hoje é seriedade e confiabilidade nos temas militares que estão expostos na internet. Então, para falar desses temas, eu vou explicar para vocês a origem do canal Arte da Guerra. Por que eu resolvi fazer esse canal? Coisa de alguns anos atrás, uns 3 anos, eu escrevi um artigo, postei no Facebook, e um garoto, um adolescente, me procurou e pediu informações sobre determinado armamento. Como eu já tinha trabalhado recentemente com aquela classe de armamento que ele tinha um razoável conhecimento, né? E até a lembrança ainda estava bem vívida na minha cabeça. Expliquei para ele, falei, fulano, é assim, assim, assado. Ele, não é isso. Mas como não é isso? Não, que o fulano falou que é assim, assado, parará, parará. Eu falei, bom, mas quem é o fulano? Aí o fulano era dono de um veículo qualquer aí desse internet. Eu falei, não, fica com a explicação do fulano. Se ele falou isso aí, ele deve estar certo. Eu não quis desfazer as ilusões deles. Mas aquilo acendeu uma luz na minha cabeça, gente. O tipo de informação que está chegando para o público. Bom, primeira coisa que eu vou dizer já, eu vou quebrar um mito que a gente vê por aí direto, eu vejo toda hora na internet. O mito da bala de prata. O armamento que vai resolver tudo. Esse aqui é o armamento mais completo, o maior, o não sei o que. Se o exército fulano tivesse isso, tivesse aquilo, ele tinha ganho em todas as guerras. Só lamento dizer, mas não é assim que as coisas funcionam. Você pode ter um armamento muito bom para determinadas circunstâncias e cujo operador, pelo treinamento, doutrina e facilidades logísticas, consegue tirar o máximo proveito possível desse armamento, mas em outra condição ele pode não ser decisivo. Então o que nós fazemos aqui do canal Arte da Guerra? Nós mostramos as facetas desse armamento. Olha, foi usado, o avião B-52 foi usado assim, assim, assado, mas ele pode ser usado numa outra condição que a eficácia vai ser mínima, tá? Outra coisa que nós não usamos aqui no canal Arte da Guerra, expressões como basta aqui, é simples assim. Por um único fator, um único motivo. Não existe nada simples nos assuntos militares, pessoal. Tudo é complexo ali, né? Você vai fazer uma operação militar com o tempo ensolarado, o resultado tende a ser um. De repente cai uma nevasca e fecha um tempo, você já não tem aviação, tudo muda. A gente aponta os fatores contribuintes, mas não pode colocar alguma coisa como decisiva. Pessoal, outra coisa importante, quanto mais você estuda um determinado assunto, menor é a certeza que você tem a respeito do mesmo. Eu falo para vocês, porque eu venho estudando Segunda Guerra Mundial há muitos anos, né? Tenho uma boa biblioteca do assunto, e quanto mais a gente lê isso daí, mais dúvidas aparecem para você, porque começam a aparecer dados novos, são liberados novos documentos. Quando caiu a União Soviética, acabou a União Soviética em 1991, se liberou muita coisa para o Ocidente, muita coisa que a gente achava que era de um jeito, nós estamos vendo que é de outro. Então não dá para ter muita certeza. Aquela pessoa que estuda pouco e conhece pouco o assunto, ela é taxativa. Né? Ela é taxativa, porque ela sabe pouco, ela só sabe aquilo. Então é muito fácil você ter certeza em cima de um único fato. Agora, se te apresentarem 10 fatos, você já começa a ser um pouco mais cauteloso nas suas análises. Eu coloco a análise militar como um bom médico. Você procurar um bom médico, o que vai acontecer? Ele nunca vai dizer para você se tem isso, se tem aquilo, sem te pedir antes uma bateria de exames. Ele vai te examinar dos pés à cabeça, vai te fazer um monte de perguntas, vai fazer relatório, vai te deixar em observação, talvez te dê alguns remédios, talvez te peça até uma internação. Tá? Então, eu acho que a análise de fatos militares é exatamente isso. Eu falo porque muitas vezes o pessoal nos pergunta, Robson, como é que é isso, como é que é aquilo? Fulano, eu tenho que estudar primeiro. Tá? Eu não posso te dizer isso daí sem antes consultar os livros, dar uma boa olhada, e não dá para estudar todos os assuntos que me pedem, por isso que muitas das vezes, uma boa parte das vezes, eu não emito determinada opinião sobre o fato. Outro problema sério, demonizar líderes. Erdogan, o Trump, Putin, Xi Jinping, quem quer que seja, essas pessoas são chefes de Estado. Então eles tomam decisões baseadas nas informações que lhes são apresentadas. Essas pessoas, eu tenho uma frase aqui que eu gosto muito, eu uso sempre: o tolo e seu cargo logo se separam. Ou seja, essas lideranças que estão no poder há muito tempo, elas têm muitos defeitos, mas não são homens tolos. O sujeito não está ali porque é um imbecil.
tá ali porque ele sabe como é que o jogo do país dele funciona. Então as pessoas elas têm que ter o nosso respeito, gente. Por quê? Porque quando existe uma negociação é de igual para igual. Se você não tem respeito por aquela liderança, já não vai sair nenhuma negociação e também não é possível uma análise. Por quê? Porque se toda hora eu for dizer que eu acho que o Vladimir Putin, vamos supor, que eu diga que ele é corrupto ou tirano, etc. O dia de amanhã eu vou falar bem do Donald Trump, alguém vai falar, mas você vive depauperando, você vive xingando o Putin aí, você vive rebaixando ele, então a gente perde a credibilidade. Então eu procuro colocar muito assim, a gente faz análise, mostra todos os lados, tudo que aconteceu. Por exemplo, eu cito o caso da Coreia do Norte. Eu fiz aí tranquilamente mais de 10 vídeos sobre a Coreia do Norte. Vocês, dos 140 vídeos que o canal tem, quase 10% é sobre a Coreia do Norte. Então a gente mostrou várias facetas do que acontece ali, das lideranças, dos próceres do regime, do armamento, etc. Não dá para numa única análise dizer isso, dizer aquilo. Um negócio muito importante, né? É dar opinião no calor dos acontecimentos. Eu não faço isso. Eu não tô aqui para ganhar like, tá? E também nem tô aqui para ser simpático, não. A gente dá a nossa opinião mesmo, é uma coisa bem de militar mesmo. Não tem muita preocupação de agradar, não. Eu falo aquilo que... Só que tem um negócio, a gente fala aquilo que estudou, que analisou, mas eu acho que tem uma grande vantagem. O que eu coloco aqui no ar é o que eu realmente penso, tá? A gente procura não ser tendencioso, nós procuramos ser assim bem criterioso na análise, bem frio, tá? É uma análise muito fria e, sobretudo, gente, uma coisa rara de ver na internet, é uma análise adulta. Adulta mesmo, uma pessoa que já viu muita coisa na vida, tá? Então faz as análises assim, com bastante isenção, com uma visão assim, bem me colocando no lugar, principalmente das lideranças. Por que eu falo isso? Porque não é fácil dirigir um país. Essas pessoas que eu vejo escrever, eu faria isso, eu faria aquilo, é porque nunca comandou nada. O dia que você comandar alguma coisa, que você for chefe de alguma coisa, chefe de uma agremiação grande de pessoas, você vai ver que é muito difícil, gente. Eu costumava sempre dizer o seguinte para meus amigos na Marinha: o comandante, ele não faz o que ele quer, não faz o que esperam dele, ele faz o que ele pode. É o que dá para fazer, gente. O espaço de manobra de um chefe militar, de um comandante, de um presidente da república é muito pequeno. E ele está preso na moldura temporal também. Tem coisas às vezes que ele quer fazer, mas não é possível naquela época. Raros são os presidentes inovadores, transgressores de seu tempo, que nem um Abraham Lincoln da vida, que decidiu contra toda a corrente libertar os escravos. É difícil você ver um homem desse, antes e depois do Lincoln, mas quantos Lincoln existem no mundo? São raríssimos. Bom, outra coisa que o canal Arte da Guerra não acredita é a teoria da conspiração, né? Por quê? Porque eu acho que isso daí empobrece um pouco o nosso debate. Nós procuramos ver todas as análises, ver a conjuntura, tá? Para saber o que foi que aconteceu. Até porque eu penso da seguinte forma: o que leva, principalmente a uma guerra, vamos pegar o caso da Primeira Guerra Mundial, o que levou isso daí foi uma conjunção de fatores. Existia uma série de alianças perigosas ali, tá? Uma disputa de mercado, uma Alemanha e uma Itália que ficaram fora da partilha de colônias aí, e acabou gerando, num dia ingrato aí, que um ativista deu um tiro no herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e acabou detonando tudo, e essas alianças levaram à carnificina que foi a Primeira Guerra Mundial. Mas culpar uma única coisa é realmente muito difícil. Mesma coisa a Segunda Guerra Mundial, gente. São diversos fatores, né? O próprio Tratado de Versalhes contribuiu para isso, o medo do comunismo, ascensão aos regimes nazifascistas, etc. Então, analisar, dizer que uma única coisa é responsável por todo o resto da história, isso aqui a gente não trabalha dessa forma. Nós não trabalhamos dessa maneira simplista aqui no canal Arte da Guerra. Outra coisa que eu acho importante também é desmistificar essa visão romântica que as pessoas têm de força armada, né, gente? Porque armamento, aeronaves na vida é uma faceta que a gente tem. Mas a outra faceta é o dia a dia, né? Onde se constrói realmente um poder militar. E o militar basicamente é a pessoa disciplinada. Os dois sustentáculos da vida militar é hierarquia e disciplina. Então, eu acho assim, se vocês querem realmente entender o que é a vida militar, vocês têm que entender o que é hierarquia e disciplina. Eu já vi gente aí dando pitaco naquilo que o general de 4 estrelas tem que fazer. Isso é inadmissível, gente. Vai pra cadeia se falar uma bobagem dessa daí. Então é muito complicado, né? A gente
procura mostrar o que é a realidade. Você tem muito tédio dentro da vida militar, isso acontece, tá? Você vai receber ordem o tempo todo, você vai fazer muita coisa que você não gosta, você vai trabalhar muita madrugada, muitas vezes embaixo da chuva. Então vamos separar o que é internet, né? Vamos perder um pouquinho dessas ilusões do que é a internet para que é a realidade de uma força armada, pessoal, porque é uma realidade difícil, não é uma profissão fácil não. Outra coisa, pessoal, que eu vejo muito na internet é o famoso eu acho que. Eu acho que esse avião isso, eu acho que esse avião aquilo. Que esse carro de combate aquilo. Gente, militar não tem eu acho. Não tem acho nas Forças Armadas. Decisões são tomadas em colegiado, tá? A gente analisa realmente aquele veículo, navio, carro de combate, helicóptero, o que quer que seja, e decide em cima disso. Mas não é feito na base do achismo, do eu acho isso bonito, não. Isso é coisa que não funciona na vida militar, tá? Então, eu acho o seguinte, nós temos que começar a olhar uma coisa. O que é fantasia e o que é a realidade da vida militar em si, que é o que a gente procura passar aqui, tá? Então nós não idealizamos, nós não romantizamos a coisa, tá? Não é aquela coisa ficcional, tá? É a realidade mesmo, a realidade dura, a realidade de soldado, a realidade pesada, de carregar muita mochila, de ralar muito, tá? E é isso daí, esse é o dia a dia de tropa, não é essa coisa de barzinho não é esse papo de garagem, tá? Não é jogar Minecraft não, é realmente uma realidade pesada. Uma coisa que eu acho muito importante a gente situar aqui é o seguinte, o que é uma guerra, né? Porque as pessoas estão acostumadas a videogames aí, em que você entra ali na tela do seu computador, da sua televisão, do seu celular, fica dando tiros, né? Na hora que você cansa daquilo, você para, vai comer uma pizza, né? Vai tomar um refrigerante. A guerra não é nada disso não, meu amigo. Primeiro que você, não é sempre que você vai dar tiro. Uma boa parte do tempo se passa esperando. Esperar montar uma ofensiva, esperar o inimigo tomar os movimentos dele. E se anda muito. Uma boa parte do treinamento militar, se não a maior parte dele, é andar carregando equipamento. Então são marchas de 40 km carregando 40 kg. Essa é a realidade do combate. Sob o sol, sob a chuva, com o inimigo dando tiro, por aí vai, né? Então não é, a gente precisa começar a desmistificar isso daí. O pessoal achar que entra ali, brinca, a hora que cansar vai parar. No combate você não vai parar a hora que você quer. Você vai parar a hora que as coisas acabaram, a hora que você morrer. Ou quando alguém te der a ordem para parar. Então a gente precisa ter uma visão um pouco mais realista das coisas. E isso é que o canal Arte da Guerra procura fazer. Nós desmistificamos essa visão errada que algumas pessoas têm, que o combate é uma coisa bonita. Não é. Você vai se machucar, você vai ficar ferido, você não vai tomar banho, você não vai comer. Uma boa parte do vocabulário do soldado se refere à comida porque ele está com fome o tempo todo. Então, eu acho que a gente procura passar uma noção bem realista das coisas aí, tá? Não glorifica a guerra. Gente, não é videogame. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço aqui pro Edelcio Sardano, que nos enviou esse presente aqui, é um brevet da Marinha Americana, que eu vou guardar com todo carinho aqui, de vez em quando vocês vão ver nos vídeos do canal Arte da Guerra. Obrigado, Edelcio, obrigado a todo o pessoal de Santo André, que são seus amigos aí, tá? Que estão aí curtindo o canal Arte da Guerra. Vamos mandar os comentários e sugestões para vocês e um forte abraço para todo mundo aí. Pessoal, nós estamos voltando essa semana aí com muitas novidades, sempre com aquela visão mais realista das coisas aí, né? A gente procura mostrar realmente sem mitos, sem glorificar essa coisa toda aí, porque realmente eu acho que a guerra é uma faceta que a humanidade tem que abandonar mais cedo ou mais tarde. Espero que isso aconteça. Até lá, né, enquanto isso não acontecer, vamos estudando, vamos nos preparando aí, tá? E principalmente, vamos começar a pensar num sistema defensivo melhor para o Brasil, investir um pouco mais em defesa, porque nas últimas décadas aí, isso tem sido bastante relegado em segundo plano para os sucessivos governos. E não pode acontecer, acho que o Brasil merece uma defesa à altura desse país maravilhoso que ele é. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aquele abraço para todos aí. Fé no Brasil, vamos acreditar sempre, fazer um país melhor. Até!